neste mês de dezembro de 2022, fica registrado o primeiro vídeo que estou publicando para provar a participação da Virgem Maria e de Jesus Cristo numa história real em defesa da família e das almas. Parte da história se encontra registrada em áudios, vídeos e imagens. Apesar de todas as minhas imperfeições como ser humano, me sinto muito honrado por ter recebido permissão da mulher vestida de sol e com a lua debaixo dos pés para dar este testemunho. Enfrentando uma batalha que teve início em 2020 e que nenhum exército deste mundo poderia vencê-la, tive como resposta em minha defesa e em defesa da família a presença da Virgem Maria, que ofereceu o caminho possível da vitória, o teu Filho Jesus Cristo. Tudo começou quando, numa determinada noite em 2020, registrei em áudio a presença de uma criatura cruel e assustadora que age sem misericórdia, principalmente para destruir a família e arrastar as almas para o abismo eterno. Pelo que presenciei, estou convencido que tal criatura parece estar adquirindo força física para atacar com fúria de morte, talvez por causa dos pecados da humanidade, embora esta criatura não seja deste mundo. Esta criatura é conhecida como a besta do Apocalipse e deseja provocar no mundo uma devastadora guerra mundial para arrastar uma imensa quantidade de almas para a perdição antes da volta de Jesus Cristo. Mas muitas vezes é impedida pelas pessoas que jejuam e adoram a misericórdia de Jesus Cristo em verdade e espírito. Adorar a misericórdia de Jesus Cristo em verdade é o mesmo que confessar teus pecados e procurar mudar de vida. E adorar a misericórdia de Jesus em espírito é admitir que Ele é Deus. Admitir através da fé e da comunhão da palavra viva. Depois de ter registrado a voz das trevas, passei a ser perseguido por onde quer que fosse ou estivesse, principalmente à noite. Para ser mais preciso, a besta do Apocalipse está sempre acompanhada por uma legião de seres malignos, com poderes para roubar, matar e destruir. Com relação às imagens desses seres, não irei divulgá-las a pedido da Virgem Maria, que afirmou não ser eles os que representam a tua família. As imagens também liberam uma espécie de toxina que age diretamente no cérebro, como se quisesse degenerá-lo, tanto na parte física, psicológica quanto espiritual, causando forte desapego à vida humana. Esta toxina
parece ser muito semelhante à encontrada no líquido proveniente de cadáveres em decomposição. Entretanto, diante dos fatos, a Virgem Maria concordou em deixar tudo arquivado para eventuais pesquisas científicas. E, para isto, tenho em mente a construção de um centro acadêmico com finalidades proféticas, científicas e sociopolíticas, mas sem qualquer vínculo com questões partidárias. Sobre este projeto falarei mais adiante num próximo vídeo. Afinal de contas, devo levar em consideração a responsabilidade de quem vai estar lidando indiretamente com a vida e com a alma de mais de 7 bilhões de pessoas. Num dado momento, em meio às tensões provocadas pelo mal, procurei ajuda no CAPS para atenuar efeitos psicológicos, já que em nenhum outro lugar encontrei suporte que pudesse solucionar a questão. Após ter apresentado para a médica psiquiatra o áudio que desencadeou as perseguições malignas, ela, em seu entendimento clínico, concluiu que os fatos tinham relações com perturbações produzidas pela minha própria mente. Dos medicamentos receitados, tomei apenas um comprimido que causou falta de ar e muita fadiga. Então, certo dia, coloquei o celular gravando em cima de uma mesa, onde me encontrava sozinho, sem internet, sem sinal de rede telefônica para o meu aparelho, e perguntei: Maria, onde estás tu? Em seguida falei: Maria, mãe do Altíssimo Diviníssimo Filho. E no final disse: Mãe do Céu. Quando peguei o celular e aproximei ao máximo do ouvido, uma voz serena e acolhedora respondeu em meio aos chiados da gravação: Eu estou com Jesus em vários domingos na missa. Estou com Jesus e com você também. Nós vamos vencer essa luta. Tenha fé em Deus. Deus te abençoe. Consegui ouvir 2 vezes e depois apenas os chiados que são comuns quando não gravamos nada. Naquela época, minha fé estava bastante vazia de Deus. Então decidi reassumi-la na prática. E quanto mais me aproximava de Jesus Cristo, maiores eram as provações e perseguições. Pedi ajuda a 3 padres, mas estes não perceberam a gravidade da questão ou o caminho que deveria ser percorrido não podia ser encurtado devido à distância que separava a luz das trevas. Em muitas ocasiões, através de áudios curtos gravados em silêncio, conseguia ouvir a voz serena e acolhedora da Mãe do Amor, insistindo para confiar em Jesus, teu Filho. Mas como a voz dos torturadores das trevas era uma ameaça constante, acabava dando mais atenção a eles. A partir de outubro do ano passado,
A partir de outubro do ano passado, a Virgem Maria voltou a me falar no mesmo áudio onde havia afirmado estar com Jesus em vários domingos na missa. Dessa vez pediu conversão e fez um alerta mundial. Apesar dos chiados da gravação estarem bem mais alto que a voz, dificultando a audição, é possível concluir que alguém com uma voz separada da nossa realidade está se comunicando comigo. De alguns meses para cá, em brevíssimos momentos, consigo ouvi-la sem a necessidade de áudios, desde que esteja em paz com Deus. E foi no dia 19 de novembro deste ano 2022, próximo do meio-dia, que ouvi a voz da Mãe do Amor vinda do céu, dizendo: tenho pressa, conte comigo. A voz de Maria trazia uma preocupação semelhante ao que uma estrela de nêutrons poderia causar em nosso sistema solar, explodindo entre a Terra e o Sol, ou uma preocupação referente ao que a besta do Apocalipse pode causar às almas dos pecadores que estão ignorando a misericórdia de Jesus Cristo. Por causa do que Maria disse e pelo que tenho enfrentado e presenciado nos últimos 3 anos, senti necessidade de falar sobre a vida eterna e recebi total apoio da Virgem Maria, afirmando que Jesus está esperando pela divulgação do meu testemunho público. Após ler na primeira carta de João, capítulo 5, apenas o versículo 13, elaborei uma mensagem que traz ao final um dos áudios da Virgem Maria, que diz: com Jesus é minha família. O áudio só pode ser ouvido com fone apropriado, em um local de extremo silêncio, por causa dos chiados produzidos na gravação. O som dos chiados presentes no áudio é devido ao fato da voz ter sido gravada abaixo do volume 0, separada da nossa realidade. Mesmo com fone de ouvido, não posso garantir que todas as pessoas vão conseguir ouvir. Talvez dependa de outros fatores. E, diante da atual realidade a que estamos sujeitos, peço que reflitam sobre a família e sobre a vida eterna, e que nunca desistam de estar na presença do amor de Deus. Os dias serão abreviados. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Pois bem, quando ouvimos falar na vida eterna, dá a impressão que será uma vida semelhante à que temos neste mundo, cheia de notícias ruins, decepções, fracassos, raiva e pouco valorizada pela sociedade em si. Imagine uma vida eterna assim.
É por isso que muita gente não está dando a devida importância à palavra de Deus, ignorando que Jesus suportou para a salvação da alma de cada um de nós. Jesus foi perseguido, preso, torturado até a exaustão, depois crucificado junto com outros 2 homens. Aí você pergunta, mas qual a diferença entre a morte de Jesus e a dos outros 2 que também foram crucificados junto com ele? Os 2 homens que foram crucificados ao lado de Jesus morreram sofrendo suas próprias dores físicas, o que já causavam grande sofrimento. Mas Jesus Cristo, sendo Deus, era necessário que sofresse, além de suas dores, todas as dores que o mundo pudesse causar a qualquer pessoa. Imagina as dores das pessoas que morrem assassinadas. De alguma forma, Jesus sentiu essas dores para que seu perdão pudesse alcançar aos assassinos. As pessoas que sofreram queimaduras horríveis provocadas pela maldade humana em conflitos de qualquer natureza, Jesus também sofreu essas mesmas dores para que sua misericórdia alcançasse os responsáveis pelo sofrimento das vítimas. As dores sofridas pelas crianças abortadas ou que são vítimas de violência já foram ou são sentidas por Jesus Cristo. Que seu perdão chegue aos autores dos fatos. As dores que nossos pecados causam ao amor de Deus, que é perfeito, já foram ou são sentidas por Jesus Cristo, para que possamos ser perdoados. Jesus sentiu as dores da traição, para que seu perdão fosse concedido aos traidores. Jesus sentiu as dores das vítimas inocentes, para que sua misericórdia alcançasse os culpados. Enquanto suportava todas as dores humanas, Jesus disse: Pai, perdoa estes homens, porque não sabem o que fazem. Jesus falou assim porque viu Satanás com todos os demônios diante da cruz onde ele estava pregado. Eles estavam esperando que Jesus rejeitasse as dores do pecado de alguém. Se tivesse acontecido isso, todas as pessoas que cometessem tal pecado seriam condenadas. Mas ao contrário do que desejava o maligno, Jesus, em obediência a Deus, se compadeceu de todos os homens e mulheres deste mundo. E foi naquele momento que o inferno estremeceu e Satanás caiu por terra. Ao assumir as dores de todas as vítimas e a culpa de todos os pecadores, Jesus instituiu a divina misericórdia e destruiu o poder do inferno em favor das almas que buscam a luz. Diante do que se passava naquele momento, Jesus, se sentindo abandonado por Deus, olhou para o céu e perguntou:
meu Deus, por que me abandonastes? Ao voltar seus olhos para a terra, viu sua mãe com um olhar cheio de compaixão e dor e que transbordava de amor por ele. O olhar da mãe dizia: Filho, eu te gerei. Nesse instante, Jesus percebeu que, na verdade, Deus estava consolando sua mãe, e era Deus que falava com ele através do olhar dela. E é com a preocupação da mãe que luta para salvar toda a família que Deus está falando com cada um de nós. Filho, eu te gerei. Volte para a casa do Pai. E por direito legítimo, Maria afirma: com Jesus é minha família. Como já disse, só é possível ouvir com fone de ouvido apropriado e em local de extremo silêncio, melhor horário às vezes de madrugada. Vou terminando por aqui e peço que me acompanhem, porque os fatos serão revelados gradativamente. Fiquem com Deus e ouçam a voz de quem está viva. Apesar dos chiados na gravação, esta voz não é um sinal de vida inteligente detectada pela NASA em outro planeta. Esta voz é a voz da Mãe de Deus,